Oi, gente, bom dia. Tem que refazer aí, né, John? Vamos refazer. Para que o pessoal da internet possa acompanhar a gente. Deu? Deu. Deu aí, John? Ok. Então tá. Hoje, gente, nós temos uma proposta um pouco diferente. Não vai ser o André Luiz que vai vir aqui puxar nossas orelhas. A gente veio falar sobre parábolas de Jesus, né? E para falar de parábolas de Jesus, é sempre um desafio. Primeiro porque muito já se falou a respeito delas. E na maioria das vezes com muito proveito, com uma riqueza de ensinamentos muito grande. Então fica muito difícil a gente não cair em lugares comuns. Segundo, porque todas as parábolas de Jesus muitas vezes tratam de assuntos difíceis, profundos, delicados, e que na maioria das vezes é muito difícil de aprofundar em uma única abordagem e com o tempo que a gente tem disponível. E por fim, porque esses desafios de estudar essas passagens referentes às parábolas de Jesus, elas esbarram na questão dos diversos símbolos que ali estão contidos e que muitas vezes não são de simples compreensão. São complexos, são difíceis mesmo. Bom, entretanto, apesar de todas essas dificuldades e desafios que abordar parábolas de Jesus nos apresenta, é sempre uma alegria a gente poder explorar o tema, né? E tentar extrair dele o máximo de recurso que está ali depositado. Porque tem muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. E é espantoso quando a gente começa a estudar com mais calma e a gente verifica o quão profundo esses ensinamentos são, ainda que aparentemente singelos. Bom, por isso a proposta de hoje é a gente conversar sobre uma dessas parábolas incríveis, né? Que, exatamente como eu falei, num primeiro momento parece ser tranquila, ser simples, não ser complexa, mas que vai nos surpreender pela sua riqueza. A gente está falando da parábola do credor incompassível. Mas antes da gente começar a falar da parábola em si, o que é isso, meu Deus? O que é incompassível? E aí, a gente sempre recorre ao nosso amigo dicionário. A gente não pode esquecer dele. Incompassível, o que significa? Incompassível é um adjetivo, né, que tem como significado que não se compadece, insensível, inexorável, duro ou cruel. Então nós vamos conversar hoje sobre a parábola do credor duro, do credor cruel, aquele que não se compadece. Tá certo? Tá claro para todo mundo? Mas antes da gente seguir em frente, como sempre, eu queria fazer duas observações importantes. Primeiro, a gente tem que lembrar que as interpretações dos textos bíblicos de forma geral nos permite extrair ensinamentos morais de forma infinita, sob diversas facetas, a depender do ângulo que a gente observa. Não é acaso que, segundo a tradição hebraica, os textos da Torá possuem 70 faces. Eles usam esse símbolo, 70 faces. Ou seja, infinitas formas de se interpretar de acordo com o ângulo que você está vendo. E eu queria que todos nós tivéssemos aqui hoje essa ideia bem clara, para que a gente não acredite que nós estamos aqui propondo interpretações definitivas ou inquestionáveis, ou que seja a única forma de encarar esse ensinamento. Tá bem? A segunda coisa importante que eu queria lembrar é que o nosso trabalho aqui hoje é de apresentar apenas alguns poucos pontos de vista, sempre sob a ótica do conhecimento espírita. Tá? Sem a pretensão, claro, de esgotar a passagem, que é infinita, em sua riqueza, em suas considerações e ensinamentos. E muito menos a gente quer menosprezar as outras interpretações que existem, que são muito relevantes e igualmente
importantes para todos nós. Se está ok para todo mundo, está claro? Então agora a gente pode ler junto a passagem. A gente escolheu a tradução do Haroldo Dutra Dias, ok? Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo que tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se o servo, o reverenciava, dizendo: "Sê longânime para comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o estrangulava, dizendo: "Paga, se algo me deves." Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: "Sê longânime para comigo, e eu te pagarei." Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse: "Servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?" E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que estás no céu, se não perdoardes de coração cada um de seus irmãos. Bom, essa é a passagem. E a primeira pergunta que passa pela nossa cabeça é: que será que Jesus deseja nos ensinar com essa parábola? A resposta não é difícil. E todos nós que já sabemos, vamos apressadamente levantar nossa mãozinha e responder: perdão. Essa passagem está falando a respeito do perdão. Sim, claro. O tema central é o perdão. Porque, afinal, essa passagem faz parte de um contexto ainda maior dentro do Evangelho. Faz parte daquele contexto em que Jesus conversa com Simão Pedro, quando ele pergunta a Jesus: "Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes?" E Jesus responde de forma muito significativa: "Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes." Ou seja, Jesus, ele falava de perdão, claramente. Mas ele não falava de qualquer perdão. Ele estava falando de um perdão infinito, de um perdão incondicional. Tá certo. Mas é só isso? Acabou a palestra? A gente pode ir embora para casa? Claro que não, gente. Por isso que em seguida Jesus propôs essa parábola. Vamos tentar então entender melhor? Vamos lá. Antes, eu queria ressaltar uma coisa. Eu quero ressaltar que tudo isso faz parte de um grande quebra-cabeça. Muito grande. Enorme. E a ideia aqui hoje é a gente examinar algumas pecinhas. Poucas. Tá? Como o Espiritismo nos ensina. A proposta aqui é a gente fazer quase que uma imitação, bem limitada, daquilo que nós conhecemos na tradição espírita por estudo miudinho do Evangelho. Tradição lá de Minas. Surgiu lá, igual pão de queijo. E é muito bom. Mas é claro, aqui é só uma imitação muito tímida. A proposta hoje, então, é fazer essa imitação mini, porque o tempo não permite e nós nem temos condições também para poder levar isso adiante. Para apresentar como que é mais ou menos esse trabalho. Então a gente vai analisar alguns trechos
algumas palavras, bem devagar, com cuidado, analisando símbolos e palavras. Tá bom? E é claro que a gente não vai tão fundo, né? Como falei, a gente não tem capacidade para isso, mas aqui a ideia é a gente trazer questionamentos para todos nós. É levantar mais perguntas que respostas. Tá bom? Então, por favor, não saiam frustrados se eu não responder todas as perguntas. A ideia é que vocês saiam com mais perguntas que respostas. A ideia é nos inspirar neste método de estudo dos textos evangélicos. Tá bom? Vamos em frente? Então tá. Selecionei então a primeira passagem aqui para a gente destacar. O reino dos céus é semelhante a... Porque Jesus começa a parábola assim. E aí, isso chama muita atenção. Porque Jesus usa essa expressão muitas vezes. E na maioria das vezes que ele vai utilizar essa expressão, a gente poderia entender de uma forma bem interessante. Imagina, gente, se houvesse um Google Translator de Jesusês para português. Para a gente entender. Se a gente jogasse a expressão o reino dos céus é semelhante a, no Google Translator de Jesusês para português, ele retornaria para a gente talvez uma definição que seria, a tradução seria, as leis divinas funcionam mais ou menos assim. Então, quando Jesus fala o reino dos céus é semelhante a, ele está querendo talvez dizer para a gente, as leis de Deus funcionam mais ou menos assim. Ele se esforça para nos explicar como funcionam as leis divinas, as leis naturais. E aí, para isso, ele cria um quadro lúdico através das palavras para que a gente possa compreender a essência desses mecanismos divinos. Tá bom? Faz sentido? Podemos continuar? Então vamos lá. Outra passagem interessante é, ao começar a ajustar as contas, e aí eu vou destacando algumas palavras em vermelho para chamar a nossa atenção, ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Então, me chama a atenção a questão da expressão ajustar contas. Logo que a gente lê ajustar contas, a gente pensa em quê? Receita Federal e Imposto de Renda? Não, não é possível que está falando disso. Você está doido. Bom, não é isso não, mais ou menos. Tá? Sabe o que é? Na vida espiritual, a gente também tem que prestar contas. Não é só na vida material aqui que a gente tem que ajustar as contas com o leão, não. Na vida... Pois é, ultrapassou a alíquota, né? Vai ter que ajustar. Não tem perdão. Se não entrar na alíquota, tá ferrado. Então, na vida espiritual, nós também temos que prestar contas. Só que não vai ser para a Receita Federal, né? É perante a nossa própria consciência. E a nossa consciência é a própria representação de Deus em nós. O livro dos Espíritos nos responde muito bem ao dizer onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos nos lembram claramente na nossa consciência. Sendo as leis de Deus, obra de Deus, perfeitas e eternas como Ele, nossa consciência, então, é a própria representação do Criador em nós mesmos. Faz sentido? E é claro, em última instância, nesse tribunal universal, o juiz supremo, Deus, nosso Pai. Bom, daí, o que acontece? Quando a gente vai prestar contas perante a própria consciência, a gente já chega lá assim, né? Sabendo que a dívida é grande. 10.000 talentos, gente. É uma baita consciência pesada isso aí. Né? Gente, 10.000 talentos, segundo alguns estudiosos bíblicos, equivale a uma dívida impagável. Impagável, simplesmente impagável.
Tem alguns que até gastaram tempo para estudar isso aí e converter na moeda da época para ver quanto que vale. E aí eles pegaram a média da renda anual daquele povo naquela época e eles chegaram à conclusão que se fosse converter lá para aquela época, dentro dos valores médios do que cada um recebia lá anualmente, levaria-se 200 mil anos para pagar uma dívida desse quilate. É uma dívida impagável. Vocês concordam? É uma dívida impagável. Se a gente soubesse, assim, da reencarnação, imagina se a gente levasse dívida para a reencarnação, assim, né? Meu Deus do céu. 200 mil anos. Então, gente, eu quero ressaltar o quê? A dívida era monstruosa. A dívida era muito grande. Né? Tá, e daí? Daí que o texto continua. Vamos separar aqui mais algumas coisinhas. Não tendo ele com o que pagar, claro, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. E aqui, gente, essa parte vai exigir da gente uma atenção maior, tá? Eu quero que vocês acompanhem comigo um raciocínio e a proposta que a gente está trazendo aqui hoje, tá? Lembra que a gente conversou? Nossa consciência é a própria representação, né, de Deus e das suas leis naturais em nós. 450 a 800 milhões de dólares em valores atuais. É uma baita dívida, né? Impagável para muitos de nós. Obrigado. Então, sendo a nossa consciência a própria representação das leis de Deus em nós mesmos, essa ordenação do Senhor, porque o Senhor ordena que vai ser vendido ele, a mulher e as crianças, né? Isso nos causa uma certa estranheza, né? Como que Deus pode fazer isso, né? Mas vamos lá. Sendo então a nossa consciência a representação de Deus em nós, essa ordenação do Senhor, ela pode ser considerada apenas um automatismo que rege as leis naturais. Porque as leis naturais estão na nossa consciência, não é? Então elas automaticamente vão desencadear em nós a consciência culpada. A consciência culpada que pede a execução das consequências que nós merecemos. Faz sentido? Segundo as leis de causa e efeito. Então, a nossa consciência, representante maior do Senhor, ordena a nossa condenação diante daquilo que nós sabemos dever. Faz sentido? Portanto, a ordem, venda ele, a mulher, as crianças e tudo que tem, vem da própria consciência comprometida, que poderia significar, então, sofra as consequências de seus próprios atos. Tá difícil? Então vamos tentar aqui, devagar, mais uma vez. Todo mundo entendeu que nós estamos considerando o Senhor aqui como o automatismo da consciência, representante de Deus em nós? Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo na mesma página? Afinal, a nossa própria consciência guarda as leis divinas. Uma vez que a gente viola essas leis, nós sabemos que vamos ser presos. Presos por quem? Pela lei de causa e efeito. E agora que nós somos prisioneiros da consequência de nossos atos, ou na linguagem bíblica, nós nos tornamos escravos das nossas próprias escolhas equivocadas, escravos perante a lei de causa e efeito, tudo isso começa a fazer um novo sentido. Não é verdade? E tudo isso está em consonância com os simbolismos utilizados na época, porque naquela época, se você fosse vendido, o que aconteceria com você? Você iria cair em escravidão. Então a mensagem de Jesus ali está clara. Está falando que aquele servo passaria então a ser escravo, porque ele seria vendido, segundo as tradições culturais daquela época. Está fazendo sentido? E por que que isso ocorre? Por que que quando a gente viola a lei, nós nos tornamos escravos da lei de ação e reação? Bom, é por causa de uma coisa que a gente estuda e chama de ciclo da expiação. A gente já estudou isso aqui com mais detalhes.
A gente teve oportunidades de detalhar isso mais em outras oportunidades de conversa que nós tivemos aqui no domingo. Se eu não me engano, foi quando a gente abordou o porquê sofremos. Então, se alguém quiser aprofundar mais a questão do ciclo da expiação, busca lá no YouTube que está lá. Aqui a gente vai fazer uma pequena revisão bem rápida. O que é esse tal ciclo das expiações? Não era para aparecer isso, não. Todos nós somos livres para fazer escolhas. Essa é outra lei natural, lei da liberdade. Pois é, acontece que se nós somos livres para escolher, nós somos escravos da consequência de nossas escolhas. Isso é lei de causa e efeito, ação e reação. Então, na vida, a gente pode fazer escolhas. E essas escolhas podem ser para o bem ou para o mal. Quando a gente escolhe o bem, a gente avança, a gente segue o progresso. Estamos livres. Ok? Quando nós escolhemos o mal, a gente se prende. A gente entra num desvio do caminho. Tá? Uma rotatória. E a gente só sai de lá depois que a gente completa ela. Então nós somos prisioneiros, escravos das consequências da nossa má escolha. E enquanto eu não quitar essa dívida, enquanto eu não sanar esse débito, enquanto eu não me arrepender, reparar, expiar, eu não saio dali. Portanto, se a gente ficar preso nesse ciclo, a gente é escravo. Escravo do erro em obediência à lei de causa e efeito. Está dando para entender? Está legal até agora? Então vamos seguir em frente. Nós já entendemos então que somos escravos da lei de causa e efeito quando nós fazemos más escolhas. Agora a gente vai tentar entender um outro ponto. Um pouquinho mais difícil. E aí eu vou pedir de novo a atenção de vocês para acompanhar o raciocínio. Tá bom? Acho que aqui ninguém vai ter dúvida de que ele ser vendido como escravo, beleza, ele errou. Está comprometido diante das leis naturais, diante da própria consciência. Então, escravo da lei de causa e efeito. Ele faz sentido, não faz? Está nesse ciclo aí? Tá. Porque é consequência natural do seu erro. Mas o que a mulher e as crianças têm a ver com isso? Aí, eu vou propor para a gente aqui um significado simbólico para isso. Eu estou afirmando que é isso? Não. Fiquem livres para achar o que quiser. Aqui é uma proposta. Tá? Então, vamos considerar o valor das palavras e dos símbolos. Ok? Mulher. Como a gente pode entender o sentido de mulher nesse contexto? Divagando. Esposa, companheira, não é? Faz sentido entender como companheira? Agora, o que significa ser companheiro de um crime? Cúmplice. Cúmplice. Então, considerando um erro desse tamanho, gente, essa dívida impagável, é razoável a gente considerar que ele teve ajuda, né? Ele não errou sozinho. Talvez poderia existir cúmplices para que ele conseguisse uma dívida desse tamanho. É razoável a gente pensar nisso, não é? Então, como cúmplices de qualquer crime, esses últimos também são atingidos pela lei. Ou seja, aqueles que são os nossos comparsas, eles também entram no regime de escravidão às consequências do delito que praticamos. Faz sentido? Faz? Agora vamos ver a questão das crianças. Igualmente, a gente vai tentar dar um significado simbólico aqui. Vamos lá. Criança. Crianças são dependentes, não é verdade? Elas dependem. Elas tiram proveito do fruto do trabalho dos responsáveis que cuidam dela, não é verdade? Então, se a gente considerar por esse sentido, fica fácil a gente entender e associar o termo crianças àqueles que se aproveitam do mal que nós causamos
e tiram proveito disso. Eles também são culpados. Deixa eu dar um exemplo. Vamos considerar a seguinte hipótese. Eu opto por agredir alguém e deixo essa pessoa desacordada no chão. Uma outra pessoa vem, aproveita-se daquele indivíduo que está desacordado no chão e rouba a carteira dele. Eu sou responsável pelo mal que eu causei àquele sujeito que eu deixei desacordado no chão. E aquele que se aproveita dessa situação do mal que eu causei, ele também é culpado. Faz sentido? Então, tornam-se escravos da lei de causa e efeito nossos comparsas e aqueles que tiram proveito do mal que eu produzi. Por isso, vender como escravo ele, a mulher, as crianças. Uma proposta para a gente entender essa passagem. Ok? A questão, então, dos bens. Porque ali fala que para tirar tudo quanto tem. Né? Vamos tentar entender isso. A questão do tudo quanto tinha, ela é mais fácil da gente compreender. Tá bom? Porque a gente sabe que os recursos materiais nos são emprestados por Deus, porque ninguém leva nada daqui, gente. Caixão não tem gaveta. A gente não constrói mais pirâmide para levar tudo que a gente tem, né, para o pós-vida. Então, o que acontece com os bens materiais que nos são emprestados pela bondade de Deus quando a gente retorna para o lado de lá? A gente tem que restituir. Após a gente prestar contas do uso que a gente fez desses recursos, nós vamos restituí-los. Tá? Se a gente fez bom uso, lá no futuro, a gente vai poder ter mais recursos que nos são confiados. Se a gente fez mau uso, nem aqueles recursos que nos foram confiados, a gente vai ter. Nos será retirado. E aí fica claro de compreender aqui que a gente está fazendo uma referência a uma outra parábola de Jesus. A parábola dos talentos. Não é? O que o Senhor diz no final da parábola para o servo mau e preguiçoso? Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Está fazendo sentido? Entenderam? Então aqui, nessa grande peça de tabuleiro, que temos como foco central hoje a parábola do credor incompassível, duro, a gente percebe que ela está intimamente ligada a outras passagens. Aqui nós já conseguimos entender que é uma extensão direta da passagem do perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso está muito claro. E agora a gente consegue fazer uma outra ligação com a parábola dos talentos. Ok? Está fazendo sentido até agora? Guardem isso, vamos seguir em frente. E aí o que acontece então nessa história? Acontece que esse servo, ao perceber que ele foi condenado pela própria consciência, já vislumbrando o que poderia acontecer com ele, que era ser vendido, ele, a mulher, os filhos, na hora que o bicho começa a pegar, ele resolve apelar. Não é? E é claro, ele vai apelar para o Supremo. Não é esse Supremo Tribunal Federal, não, gente. O Supremo Juiz do Universo. Deus, nosso Pai. Ah, então tá bom. Então, nós temos a seguinte passagem. Prosternando-se o servo, o reverenciava, dizendo: sê longânime para comigo, e tudo te pagarei. Ou seja, quando o bicho pega, a gente reconhece nossa limitação e faz um exercício de humildade diante do Todo-Poderoso, rogando a Ele. Rogando o quê? Longanimidade. Meu Deus, o que é isso? Dicionário, por favor. Longanimidade. Longânimo é ser clemente, compreensivo, indulgente, magnânimo, paciente ou
tolerante. Então, nessa situação, quando a gente chega nessa situação, gente, a gente sempre apela para Deus e sua misericórdia, sua clemência, sua compreensão, sua indulgência, sua tolerância, a sua paciência. Não é verdade? A gente faz aquela carinha de Chaves assim, ninguém tem paciência comigo, Pai. Não é? E mesmo sendo a nossa dívida impagável, a nossa postura é a postura do senhor Madruga quando o senhor Barriga vai cobrar o aluguel. Não é? As crianças talvez não vão saber do que a gente está falando, os mais jovens. Mas depois vocês podem buscar no YouTube aí o seriado El Chavo, tá? Que muitos da minha geração se divertiam pra caramba. Mas tinha lá, o senhor Barriga ia cobrar o aluguel. O senhor Madruga falou, não, eu vou pagar. E ambos sabiam que ele não iria pagar. Não é verdade? Ambos sabiam que ele não iria pagar aquele negócio nunca. Vivia fugindo. Bom, mas Deus é infinito em todas as suas qualidades. E um dos reflexos disso é uma lei natural que os Espíritos nos ensinam muito bem em O Livro dos Espíritos. Existe na natureza uma lei que se chama lei de justiça, amor e caridade. Veja bem, não é justiça uma lei. Lei de amor, outra lei. E lei de caridade, outra lei. Não, é uma lei só. Justiça, amor e caridade, tudo junto. E Deus, então, ao mesmo tempo que exerce a justiça, ele exerce amor, ele exerce caridade. Porque se fosse só justiça, gente, estava todo mundo ferrado. Se fosse só olho por olho, dente por dente, todo mundo aqui estava cego e banguelo. Não tinha ninguém em pé. Se fosse só justiça, Deus nos livre. Então, graças a Deus que é justiça, amor e caridade. Então, na justiça sempre existem esses três componentes. Na justiça divina sempre tem o componente amor e misericórdia. Sempre. Deus nunca nos negará as chances para reparar os nossos erros. E por isso nós temos o Senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou e perdoou-lhe a dívida. E assim, perdoou-lhe no sentido de dar uma nova chance a ele, um novo recomeço, deixando claro que o Senhor Supremo nunca desiste de nós, gente. Olha que maravilha. Ele está sempre disposto a nos dar uma chance se humildemente nós confiarmos na sua misericórdia. E isso me lembra uma outra parábola. Uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Depois de muito aprontar aquele sujeito, vai ficar lá no fundo do poço comendo com porco. Aí ele lembra que o pai existe. E resolve apelar para a misericórdia do pai e voltar para casa. Mesmo que seja na condição de servo. Tanto que ele veio o caminho inteiro de volta ensaiando o discurso que ele ia fazer. O pai, gente, ele é tão generoso que ele recebe o filho sem qualquer mágoa dos prejuízos que ele causou. E olha que esse menino causou muito prejuízo para o pai, financeiro e moral, no contexto da parábola. Bastou o filho pedir humildemente, não é? Está lá, ó. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola e vestio, dai um anel para a sua mão e sandália para os pés, trazei o novilho cevado e sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. Então a gente percebe como é generoso o nosso Pai, o quão misericordioso e amoroso é nosso Pai. Ele é Pai de infinito amor. Ele se alegra com essa nossa postura humilde de reconhecer os nossos erros, os nossos débitos. E ele conseguiu sair da rotatória.
pela postura de humildade, o pai o conseguiu, vamos dizer assim, ou concedeu uma nova oportunidade. Nesse sentido, misericórdia. A lei de justiça é de amor e caridade. Não poderia faltar em Deus, né? Então, vocês conseguem perceber a ligação entre essas duas lições? Bom, e aqui a gente lembra de mais um ensinamento de Jesus que nos diz: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto para vós. Então a gente consegue perceber aqui outras duas ligações nessa passagem tão rica. Vamos ver? A gente vai colocar ali nas pecinhas do nosso quebra-cabeça a parábola do filho pródigo e o pedi e vos serás dado. Está fazendo sentido até agora, gente? Vamos seguir em frente, que eu estou com medo do tempo, não dá. Vamos lá. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o estrangulava, dizendo: paga-se algo me deves. Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: sê longânime para comigo, eu te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão até que pagasse o que estava devendo. Então aqui, de forma bem rápida, eu acho que não fica difícil da gente compreender, eu queria ressaltar essa postura do servo. Ele, que possuía uma dívida impagável, estava mais preocupado com a pequena dívida do seu colega para consigo do que a dívida impagável que ele tinha. Gente, o que isso lembra? Você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho. Não lembra isso? Fica muito claro para mim essa relação entre essa passagem e esse ensinamento de Jesus. Porque se o servo fosse capaz de olhar para si mesmo, ele reconheceria a sua postura, que estava completamente incoerente, e com certeza o seu próprio julgamento, que estava completamente equivocado. Por isso ele se sentia no direito de cobrar ferozmente o próprio companheiro. E aqui a gente tem mais um outro ensinamento, claro, porque a tradição bíblica, Jesus vai ressaltar essa tradição depois no Sermão do Monte, e a gente vai falar dela daqui a pouco, mas dentro daquela sociedade, daquela cultura, eles entendiam muito bem esse ditado aqui, ó: 2 pesos, 2 medidas. Várias referências a ela no Antigo Testamento. Então, por ora, basta a gente identificar neste comportamento do servo essas 2 pecinhas para o nosso quebra-cabeça. O famoso 2 pesos e 2 medidas, né? E o cisco e a trave no olho. Vamos acrescentar então esses elementos lá: trave e cisco no olho, 2 pesos, 2 medidas. Vamos seguir em frente. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, convocando-lhe, lhe disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida quando me rogaste. Não devia tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E aqui nós vamos ressaltar mais algumas coisas importantes. Quero ressaltar aqui nessas palavras, né, que vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera, uma coisa muito interessante. Nada fica oculto perante as leis divinas. Tem também. Deus sabe de tudo. Alguém vai contar para ele, pode ficar tranquilo. Só brincadeira, gente. Estamos mergulhados em Deus, ele sabe de tudo, não tem jeito de escapar. A ideia aqui é que nada passa desapercebido por Deus. E isso lembra um ensinamento de Jesus. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém vos digo, até que passem céu e terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize.
Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, gente, o que a gente quer dizer aqui? É o famoso, Deus está vendo, gente. Deus está vendo. Deus não dorme. Ele sequer pisca. Ele está vendo. Bom, quando o Senhor lembra o servo mau que ele deveria ter seguido o exemplo do seu Senhor, nós lembramos o quê? Que o servo mau foi super rigoroso e duro no julgamento do seu colega, né? Então tem um outro ensinamento do mestre que está ligado a essa lição. Lá no Sermão do Monte, o que ele vai falar para a gente? Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Então a gente consegue perceber aí mais uma ligação de mais um ensinamento de Jesus a essa passagem. Não julgueis. Porque se eu sou duro, eu posso esperar o quê para mim mesmo? Dureza. Se eu sou benevolente, eu posso esperar o quê para mim mesmo? Benevolência. A mesma medida. E assim, ainda analisando as palavras do Senhor, que lembra o mau servo que ele deveria ter tido misericórdia, assim como ele recebeu, nós lembramos do quê? Da oração que Jesus nos ensinou, gente. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoai as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. Aí a tradução pode variar, mas o sentido é o mesmo, né? E se pudermos resumir esse trecho todo com um único ensinamento de Jesus, a gente vai lembrar aquele que ele diz: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Percebe que tudo isso está conectado a essa parábola? Então vamos encaixar tudo lá. Nós temos então, não passará um iota ou traço da lei, a mesma medida que medirdes vos será medido, perdoai-vos à medida que perdoamos e fazei ao próximo o que quer para si mesmo. Mais 4 pecinhas aí no nosso quebra-cabeça. Vamos seguir. Eu vou falar aqui, estou sentindo falta de uma ou duas pecinhas aí, acho que falam do nosso nível de consciência e a relação de intenção do que está no nosso coração. Que a história deixa muito claro que ele tinha nível de consciência do que ele estava fazendo e que a intenção do coração dele não era verdadeira com o que ele estava falando. Lembra que eu falei que são infinitas peças? Aqui eu só estou jogando luz em algumas. Vai estar faltando muita peça aí, não preocupa não. Vamos seguir em frente. Eu vou encaixar mais uma, a última, né? Só para a gente terminar a brincadeira, senão a gente fica aqui brincando o resto da vida. Chegamos então a esse trecho final. E, irando-se, o Senhor entregou aos seus carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. E esse trecho final pode causar espanto em alguns. Principalmente quando a gente destaca a palavra irar-se. Não é? Deus fica irado? Deus fica bravo com a gente? Será? Claro que não. 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 Nada vai passar. Nenhum J, nenhum traço. Bom, Haroldo Dutra Dias deixa uma nota no rodapé dessa palavra na sua tradução. Quando ele coloca ali irando-se, ele vai se referir a irar-se ou irritar-se. Tanto que a gente tem algumas traduções que usam o termo irritar-se. Tá? Então, aqui me chamou a atenção o significado desse termo. Talvez porque a gente tem alguma experiência na área da saúde, o termo irritar me chamou a atenção. Então, se a gente pegar o conceito de irritação, de acordo com a perspectiva médica, nós temos que irritação, ela é uma reação natural de um estímulo ou uma agressão. Então vamos tentar colocar isso num exemplo prático. Se eu estou lá no mar e vem uma água viva e encosta em mim, automaticamente ela vai disparar aquela substância urticante na minha pele, que vai então disparar um mecanismo automático de reação que vai irritar a minha pele.
Faz sentido? Então, nesse contexto, a irritação, ela é uma reação natural de um estímulo. Acontece um estímulo e a resposta é irritação. Então, onde eu estou querendo chegar? Essa irritação, ela é provocada pela má conduta do servo. Não é assim, não é Deus que está com raiva, gente. A irritação é uma reação àquele estímulo de mau comportamento do servo. Ele fez o trigger, né? Como é que fala isso? Ele engatilhou o processo. Entendeu? Sua má conduta foi o estímulo que desencadeia o quê? A reação, a irritação. Entendeu? E essa irritação, essa má conduta do servo, né? Ela gera um processo natural de reação a esse estímulo, essa irritação. Tá? O que acontece então? Vem a questão do entregou. Entregou. Então, esse processo de má conduta gerou um estímulo, que é a irritação, que a consequência dele é o quê? Entregar aquele servo aos carcereiros. Então, esse processo de entrega, ela é, então, a reação ao mau comportamento do servo. Esse processo de mau comportamento do servo vai fazer com que ele caia numa reação natural de perda de proteção e por isso ele é entregue. Estão acompanhando? E ele é entregue a quem? Aos carcereiros. E vem o papel então dos carcereiros, que são aqueles agentes a serviço da expiação, que estão igualmente afinizados conosco no mal e se nos associam em processos de obsessão. Faz sentido? Está dando para acompanhar? Essa relação, gente, a gente não vai sair dela enquanto a gente não fazer o quê? Quitar o débito. Pagar tudo. E o interessante é, quando a gente estuda obsessão, qual que é a chave, para a maioria dos casos, para sair da obsessão? Perdão. Perdão. Não é verdade? Por isso, a recomendação de Jesus. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está a caminhos com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares. Deu para entender, gente? Então, finalmente, a gente vai encaixar a nossa última pecinha de hoje. Concilia-te depressa com seu inimigo. Tá? Gente, como eu falei aqui, isso não significa que não existam outras peças para encaixar aqui. Isso aqui é um quebra-cabeça infinito. Nosso esforço aqui hoje é apenas de dizer que os textos bíblicos, eles são ricos demais, gente. E eles estão interligados de uma forma intrigante, espantosa, divina. E todo esse esforço hoje nosso aqui é para demonstrar o quanto o perdão é um assunto de elevada importância e cerne, centro de muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, gente, não é fascinante tudo isso? Para a gente terminar, se você dormiu até agora, acorda, porque você não vai perder nada se você prestar atenção nessas duas últimas coisas que eu vou falar. Tá? Ainda dá tempo de aproveitar. Eu vou resumir toda a palestra de hoje em 2 pontos fundamentais. O primeiro é: Deus nos oferece sempre 2 caminhos. O caminho do amor, que passa pelo perdão, ou o caminho da dor, que passa pela expiação. E é muito simples, gente. A gente escolhe. Simples assim. Nós escolhemos o caminho que a gente quer seguir. E o segundo ponto que eu quero deixar, não menos importante, e aqui eu gostaria de pedir que vocês não me interpretassem de forma equivocada, ao pé da letra, porque o que eu vou dizer aqui é muito forte. E eu espero que vocês entendam o real significado do que eu quero dizer. O segundo ponto desse resumo é:
Perdão, gente, não é questão de bondade. Nunca foi. Porque se eu já sou bom, eu não vou precisar perdoar. Eu nunca vou me sentir ofendido. Então, gente, perdão é coisa de espírito inferior, igual a gente. É a gente que precisa perdoar. É a gente que precisa aprender a perdoar. Espírito puro não precisa aprender a perdoar, não. É automático. Tá? Então, perdoar, meus amigos, não é questão de bondade. É questão de inteligência. Porque se eu perdoo, eu tenho as leis divinas a meu favor, a me beneficiar. Que é a coisa mais coerente que essa? Que é a coisa mais inteligente que essa? Então, que tal se a gente escolher melhor a partir de agora, hein? Fica a dica então, gente. Perdoa sempre. Tá bom? Você é o primeiro a ganhar com isso. Então, obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de compreender tantas coisas, Pai, que podemos utilizar em nosso próprio benefício. A sua bondade é tão grande, Pai, que nos oferece o rascunho da prova, o gabarito para a gente acertar. Ajuda-nos, Senhor, a ter a força moral de escolher o caminho do amor. Sabemos que exige esforço da nossa parte, mas é o melhor para cada um de nós. Ensina-nos a perdoar sempre e infinitamente, para acabar com todas essas chagas que alimentamos nós mesmos em nossos corações. O perdão, Senhor, que o Senhor nos ensinou tão bem nos momentos finais da cruz. Ajuda-nos a ter a dignidade que o Senhor teve para repetir-lhes os exemplos. Abençoa esses nossos esforços diários na tentativa de superar o homem velho que existe dentro de nós, para construir em nossos espíritos o homem novo do porvir. O mundo precisa muito de Ti, Pai, mas precisa do nosso esforço para que possamos internalizar tudo aquilo que o Senhor nos dá. Dai-nos o bom ânimo de enfrentar a nós mesmos e internalizar tudo isso. Que cada um aqui possa receber o que veio buscar no dia de hoje, regressando aos seus lares imbuídos dessa nova energia, para que possamos recomeçar sempre, Pai. Porque o importante não é quantas vezes caímos, mas sim quantas vezes nos erguemos. Ensina-nos, Senhor, a cansar de cair e não a cansar de se levantar, porque esse é o movimento da vida. Muito obrigado por tudo e que assim seja.